Olá, bom dia, turma. E aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Então, vamos lá para mais uma aula. Nossa aula de hoje será com o livro de ciência, certo? E o caderno de ciências. Então, abra o livro de vocês lá na página 63, que é o assunto sobre o ar. 64, 65. E a atividade está lá na 66 e 67, certo? O assunto é o ar. O planeta Terra está envolvido por uma camada intensa de ar chamada atmosfera. Sem ela, seria impossível existir vida no planeta, pois os dias seriam muito quentes e as noites bastante frias. A atmosfera funciona como um regulador de temperatura do planeta. Então, se não existisse a atmosfera, a camada, os dias iam ser muito quentes e as noites iam ser muito frias. Então, não tinha como existir vida na Terra, né? O ar é composto por uma mistura de vários gases, como o gás carbônico, nitrogênio e oxigênio. O oxigênio é um gás indispensável aos seres vivos. O nitrogênio é um gás mais abundante. E o gás carbônico é necessário para os vegetais fabricarem seu próprio alimento. Então, esses três tipos de gás é de suma importante, né? É muito importante para a vida na Terra, né? Para os seres vivos. Podemos perceber a presença do ar em várias situações e em diversos lugares. Quando observamos bola voando no céu ou uma pipa, percebemos o ar na atmosfera. As folhas balançando ou o vento que sentimos também nos mostra a presença do ar. Então, a gente só percebe que está, ou conseguimos ver não, né, que é invisível o ar. Percebemos o ar quando vê uma bola voando, porque é o ar que faz balançar, né, que faz voar. E uma pipa, né? Uma pipa, se você vê voando também, é através do ar que se movimenta, né? Esses tipos de objeto. O ar puro é incolor, porque não tem cor, né? A gente não conseguimos vê-la. Inodoro é porque não tem cheiro. E insípido é porque não tem sabor. Então, o ar, ele é incolor, inodoro e insípido. Ele está presente no solo, na água, nos vegetais, no corpo humano e dentro de objetos. Então, o ar, ele está presente nessas coisas, no solo, na água, nos vegetais, no corpo humano e dentro dos objetos. Porque se não existisse o ar, não existiria vida na Terra, não é? Lá na página 64, temos os tipos de movimentos, né? Podemos perceber a existência do ar por meio dos ventos. Eles podem ser classificados em fraco ou forte, dependendo da intensidade. Então, tem eles: brisa. Brisa é o ar que se movimenta de forma suave. Então, a brisa chama de brisa. Quando o vento está se movimentando de forma bem suave, então chamamos de brisa. O vento, ventania, é o ar que se movimenta com mais
força do que a brisa. Então, quando a ventania é mais forte, chamamos, né? Chamamos de... Quando o vento está ventando mais forte, chamamos de ventania, certo? E furacão. Furacão é quando ele está ventando bem forte, que causa devastações, né? Com o planeta, né? Com os lugares. Chamamos de furacões. Que sai destruindo casas, plantações, né? Lá na página 65, tem os tipos de direção e velocidade do vento, que são eles: biruta, catavento e anemômetro. São eles. Brita, o que é a biruta? Desculpa, viu, gente? O que a biruta faz? É um aparelho indispensável aos aeroportos, pois os aviões só devem levantar voo e aterrissar no sentido contrário do vento. Então, nos aeroportos tem esse tipo de aparelho, que é a biruta. O catavento. Geralmente tem em casas, né? Porque o povo usa como um enfeite, né? Indica a direção do vento de um uso doméstico. Aumenta e utiliza também de forma decorativa em casas, tá vendo? O povo gosta de colocar em casas para decorar. Geralmente atrás da casa ou na frente. E o anemômetro é usado nos observatórios e nos aeroportos. É por meio do anemômetro que os meteorologistas conseguem fazer uma previsão de quanto tempo uma massa de ar levará para chegar a um determinado local. Então, é chamado de anemômetro. É esse tipo de velocidade, é um aparelho, né, do vento. A temperatura do ar, quanto mais quente fica a superfície terrestre, devido à incidência dos raios solares, mais aquecido será o ar que está próximo a ela. A temperatura do ar é medida com um aparelho que fica exposto no ambiente, chamado de termômetro. Então, esse termômetro aí, no quadradinho rosa, é que mede a temperatura do ar, certo? Então, a atividade lá na página 66, né, diz assim: o que é a atmosfera? Vocês vão lá na página 63 e vai ler o textozinho e vai escrever o que é a atmosfera. Na letra B, qual objeto pode ser utilizado para registrar a temperatura do ar? Qual é? Lá na página 65, no quadradinho rosa, você vai encontrar a resposta, certo? No número 2, circule na ilustração que comprova a existência do ar. Então, qual é o tipo de movimentos, né, de objetos que está sendo comprovado aí a existência do ar? Então, você vai circular, assim, a pessoa, por exemplo, aí tem um exemplo, a mulher, né, que dá a roupa, ventando, e os cabelos. Então, está existindo o ar, né, nesse local aí, na mulher. E tem várias outras coisas que estão tendo movimento. Então, é a existência do ar. No número 3, escreva certo ou errado para as alternativas a seguir. Então, vai ler. Diz assim: a atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra. É certo ou errado? Os ventos são classificados em brisa, ventania e furacão.
Certo ou errado? A temperatura do ar é sempre a mesma. Certo ou errado? O ar puro é incolor, inodoro e insípido. Certo ou errado? Vai escrever, se for certo, escreve a palavra certo. Se for errado, escreve a palavra errado. Na página 67 diz assim: observe a imagem e responda ao que se pede. Então, você vai observar essa imagem aí, que tá mostrando um tipo de vento. Que tipo de vento é esse? É fraco ou forte? Tá perguntando. Quais as consequências ele pode acarretar? Então, se é fraco, aí vai escrever o nome em fraco. E se o vento é fraco, ele acarreta o quê? Quase nada, né? Não desvasta, não destrói nada. Mas se for forte, o que é que o vento forte faz? Vai escrever, certo? Vai observar e a imagem, observar a imagem, você vai perceber que tipo de vento é esse. No número 5, coloque V ou F nas alternativas abaixo. Então, você vai ler essas alternativas. Se for V, verdadeiro, coloca V. Se for falso, coloca F. Escreva o nome das gravuras abaixo e sua utilidade. Então, você vai observar as gravuras e vai escrever o nome. Se é biruta, se é catavento, se é anemômetro. E depois vai dizer a utilidade deles. Então, você vai lá na página 65 e vai observar e vai escrever o nome e a utilidade deles, certo? Depois que vocês terminarem, vocês vão escrever a atividade que eu postei no grupo, certo? No caderno de vocês. Lembrando que vocês têm que escrever o cabeçalho, que a data de hoje é 19 de julho de 2021, certo? Diz assim a atividade. Com base no assunto, informe como a atmosfera funciona. Então, você vai lá na página 63 e vai informar como é que funciona a atmosfera. Quais são os vários gases em que o ar é composto? Marque a resposta certa. Aí tem letra A, carbônico, tóxico e oxigênio. Letra B, carbônico, nitrogênio e oxigênio. Qual dessas opções é a certa? Você vai marcar a que for certa. Número 3, quais são os tipos de ventos? Vai lá no assunto, lá na página 64, e você vai ver quais são os tipos de vento e vai escrever aqui. Número 3. Escreva os nomes dos instrumentos usados para indicar a velocidade e a direção dos ventos. Quem são eles? Também, lá na página 65, você vai ver quem são os tipos de instrumento e escrever o nomezinho, certo? Qualquer dúvida, pode mandar mensagem, falar com a professora, certo? Não fiquem com as dúvidas, porque como é que eu vou saber se você está com dúvida ou não? Então, tem que compartilhar com a mamãe, com o papai. Se não conseguir, liga para a professora, certo? Então, bom estudo e tenha um bom dia. Tchau.